Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial de final de ano do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse realmente diferente do que ela é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como a gente fala ao longo do ano, este podcast é feito exclusivamente e carinhosamente para você. E esse é o episódio número 2 do super especial de final de ano, que faz uma retrospectiva dos melhores momentos juntos que a gente passou ao longo de 2021. Então, Gui, sobe o som pra gente ouvir a parte 2 do nosso especial. E para explicar por que sereias não existem, eu estou aqui novamente com a Nilda Alcarim, que entende tudo sobre mitologias e é lá do podcast Mitografia. E eu tava lembrando aqui, Tia Neda, de um mito do nosso folclore que é a Iara, não é isso? Ela também, ela remete a essa percepção aí da mitologia desse ser aquático, né? Isso, a Iara é meio que uma mistura entre uma divindade indígena chamada Ipupiara. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham a ideia da sereia na cabeça já. Eles já tinham essa ideia da sereia na cabeça. Aí, escutando as histórias dos indígenas, como eles não entendiam direito a religião desses povos, eles começaram a dizer que nos rios do Brasil tinha a Iara. Diferente da sereia da Europa, ela é do mar. A Iara é um ser de rios e lagos aqui do Brasil. E é essa criação, essa mistura da história indígena, né, dos deuses indígenas com a crença do europeu. E para explicar por que crianças não devem trabalhar, eu estou aqui com Ranieri Pontes, que é gerente da área de proteção a crianças e aos adolescentes do UNICEF em São Paulo. Por que é importante que as crianças brinquem enquanto estão crescendo? É importante que brincar ajuda a gente se desenvolver e crescer e ser um melhor adulto. Brincar é importante para a gente desenvolver nossas competências e as nossas habilidades. A habilidade de lidar com as outras pessoas, de se relacionar com os seus amiguinhos. É através do brincar que a gente imagina, é através do brincar que a gente aprende a resolver os problemas que lá na sua vida adulta você já tem essas competências e essas habilidades que são desenvolvidas. Então, o tempo do brincar é o tempo do descobrir, é o tempo do aprender, é o tempo do ter prazer, é o tempo também de relaxar, de interagir com seus amigos e com as suas amiguinhas e de imaginar. Então, é muito importante que as crianças brinquem durante a sua fase de infância e na sua adolescência também. Depois parece que a gente vai desaprendendo, sabe, Samuel, a brincar. Mas eu conheço muitos adultos que gostam de lembrar da infância e das brincadeiras de infância. Eu sou um deles. Eu adoro brincar sempre que eu posso, seja com videogame, com os meus filhos, seja jogando bola com as crianças, enfim. A Luísa, minha filha que está nos ouvindo aqui, adora jogar um Uno. Enfim, a gente super se diverte, digamos assim, no dia a dia e realmente é muito importante a gente não esquecer da criança que vive na gente, né? Eu sou da turma do videogame também, Samuel. Eu adoro jogar videogame. Não sou muito bom de futebol. Eu era uma criança gordinha e aí não foi legal no futebol. Mas eu sou muito bom no videogame. E para explicar por que as vacinas, graças a Deus, existem, estou aqui com a doutora Luciana Cerqueira Leite, que é pesquisadora sênior do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas deste instituto que nos enche de orgulho, que é o Instituto Butantan. E por que é importante tomar todas as vacinas e estar em dia com o cartão de vacinação? Porque é muito chato ficar doente. Eu não gosto. E como cada vacina vai proteger contra um tipo de micróbio, um vai ser para vírus, outro vai ser para bactéria, um é para pneumonia, outro é para dengue, outro é para coronavírus, você pode proteger contra um e não ter aquela doença, mas você pode ter a outra. Então, quanto mais vacinas tomar, mais protegido você vai ficar e menos doente você vai ficar. Então, você não vai perder a oportunidade de brincar, de sair, porque está doente, né? E para explicar por que a tristeza existe,
Eu tô aqui novamente com o Rafael Cerqueira, que é psicólogo, escritor, autor de livros e faz o podcast Psicocast. Como é que seria, no seu modo de ver, tio Rafa, um mundo onde não existisse mais a tristeza e todo mundo fosse hipoteticamente feliz o tempo todo? Como é que você acha que ia ser esse mundo aí? Cara, ia ser um mundo muito complicado, porque como que as pessoas iam entender o que é felicidade? Ser feliz a todo momento. Então é muito difícil, porque a gente precisa entender todas as emoções para sentir elas de verdade. E vamos supor que realmente a pessoa conseguisse sentir o que é felicidade e alegria a todo momento. Então não há tristeza. Então as pessoas, com o tempo, elas vão parar de saber o que realmente as fazem felizes, o que é o certo, o que é o errado. Vamos usar uma palavra muito difícil aí pro vocabulário, seria muito difícil ter discernimento. Então nós seríamos pessoas iludidas, a vida não seria, a longo prazo, ela não seria útil. Então a gente começa sendo muito feliz e com o tempo a gente começa a se perder, a gente não sabe mais para que caminho seguir. A tristeza, ela é um bom bloqueio, ela é uma bússola, né? Ela é um bom indicativo que a gente deveria parar coisas que nos faz mal. Então, um mundo sem tristeza é um mundo que a gente faz coisas que nos fazem mal. Então, a gente viveria menos, aproveitaria menos, nós teríamos menos tecnologias, menos coisas legais para se fazer. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que a gastronomia existe, é isso mesmo. Eu tô aqui com o chefe de cozinha francês naturalizado brasileiro, Eric Jacan. Eu queria te fazer uma pergunta, chefe, que é o seguinte: como é que o senhor imaginaria um mundo onde não existisse gastronomia? Eu acho que sempre existir, a gente começar a cozinhar os alimentos, tem uma forma de gastronomia. Uhum. Depois tem o que é cozinhar. Todo mundo tem a obrigação de comer, de se alimentar para viver. E nossa profissão é de deixar essa obrigação em prazer, de mudar a obrigação em prazer. Poder ser um mundo sem prazer, mas será que é possível um mundo sem prazer? O ser humano é tão vaidoso que não poder um mundo sem prazer. Acho que o prazer mais bonito que existe no mundo é comer. Então, eu acho que isso é impossível. Eu gostaria muito que um dia puder existir. Tem tanto dia feriado no Brasil, a Consciência Negra. Eu gostaria muito que tenha um dia, o dia do sabor, o dia que todo chefe de cozinha puder ter a oportunidade de entrar numa escola e levar para os alunos, as crianças de 7, 8 anos, uma coisa amargo, uma coisa doce, uma coisa azeda e uma coisa salgada. Podia ficar uma hora dentro de uma escola e explicar para os alunos o que é o amargo, o que é o azedo, o que é o doce, o que é o salgado. E que é agrodoce, que é uma mistura do azedo e do doce. Né? É que leva uma pedaço de cada sabor, depois todo mundo experimentar, e bate um papo, e que explica como comer e como se alimentar bem. Esse aí é um dia maravilhoso para as pessoas, com todas as cozinheiras da escola, com todos os cozinheiros, que lá dentro da escola e conversam com os alunos. Isso é uma ideia genial. Dia do sabor, que o chefe participe, todo mundo ia lá de graça, de decoração. Esse aí é um dia maravilhoso, extraordinário. Excelente, olha só, fica aí uma dica para os nossos governantes aí, quem sabe a gente não estipula aí o dia, né? Para o prefeito, o governador, seria um dia maravilhoso. No nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que a matemática existe. E por isso que eu tô aqui com o Léo Mogli, que é professor de matemática e também faz os podcasts Big 3, Stand Up e Entre Cactos e Suculentas. E existe uma teoria, ou não uma teoria, mas um dito popular, de certa forma, que é que a gente aprende um monte de fórmulas na escola, né, no colégio e tudo mais. Nossos amiguinhos e amiguinhas que estão ouvindo isso hoje, com certeza já vivem isso no dia a dia, mas tem muita gente que fala assim, mas isso não serve pra nada, tal. A gente sabe que, evidentemente, a matemática é fundamental na nossa vida, no dia a dia, mas aonde que a gente pode, de alguma forma, usar essas fórmulas todas que a gente aprende no nosso dia a dia, na prática? Então, Samuel, a gente não vai usar todas essas fórmulas que a gente aprende na escola. A ideia do ensino no Brasil é ele ser uma coisa mais completa, para que se você chegue lá na frente, na faculdade,
e você, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Você não precisa passar por todo o processo da educação novamente. Então você tem um conhecimento amplo sobre tudo. Talvez você não vai usar todas aquelas coisas que você aprendeu, mas talvez você pode usar. E tem uma outra coisa também que é importante, é que a ideia da matemática é que você consiga observar as coisas e definir padrões, definir regras, porque a matemática, ela quer que você entenda o mecanismo das coisas. É por isso que a gente aprende matemática e é por isso que a gente aprende todos os conceitos conectados a ela. Excelente. Na verdade, essa foi uma das melhores explicações que eu já ouvi sobre o porquê que a gente tem tanta fórmula e, de fato, e a gente vai usar ou não, enfim. Existe toda essa coisa, esse olhar, né? Não, você vai usar sim, então. E, de fato, a gente tem um ensino mais abrangente, né? Que nos prepara de maneira mais quantitativa, digamos assim, né? A gente absorve mais informação. E claro que a gente pode usar ela, sim. Depende muito da aplicação prática da vida de cada um, mas é claro que isso quem vai dizer é o nosso futuro, efetivamente. Exato. Por exemplo, na biologia, a gente aprende o transporte do DNA e do RNA, mas não significa que a gente aplica isso na nossa vida. O que acontece é que a gente já tem um estigma tão grande na matemática que aí a gente só reforça essa questão de que, eu não gosto, eu não vou usar isso para nada. É, perfeito. E para explicar por que as férias existem, eu estou aqui com a Bárbara Lima, que é professora de português. Como é que você imaginaria um mundo onde ninguém pudesse tirar férias, hein? Ai, que mundo triste. Olha, sem as férias, os alunos não conseguiriam aprender direito. Se eles passassem o tempo das férias na escola estudando, eles não iam ter o mesmo rendimento, iam aprender menos. Olha que interessante. Os pais, eles não renderiam muito em seus trabalhos se eles não tirassem férias. Nem teriam um tempo maior para curtir os filhos. Os administradores da escola não conseguiriam fazer a manutenção necessária. Por exemplo, pintar as salas, limpar as caixas d'água, realizar as pequenas obras sem atrapalhar as aulas, né? Os professores não conseguiriam planejar o trabalho que será realizado com os alunos no próximo ano. Pois é, tem uma parte dessas férias que nós, professores, ficamos planejando, organizando o que vocês, alunos, vão aprender no próximo ano. Então, todos nós estaríamos muito cansados, né? Uma curiosidade em relação a isso é que os professores e os alunos, eles convivem por muito tempo juntos. Pelo menos 4 horas, né? Distribuídas em 200 dias de aula, no mínimo. E a maioria das escolas ainda trabalha em 2 turnos, que significa que essas horas dobram. Pois é, bastante tempo, né? É por isso que precisamos valorizar esse período tão importante em nossas vidas. Então é por isso que temos a retrospectiva dos melhores momentos de 2021. Gostaria muito de agradecer a todos que nos ouviram, que ficaram com a gente ao longo desse ano. A família IC, e é por isso o podcast agradece muito, muito o carinho de vocês. E até 2022. Um grande abraço, pessoal!